Oi, maravilhosas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse vestido aqui, que é sucesso no final do ano. Tenho certeza que muitos de vocês devem ter recebido aí encomenda de cliente para usar, ou até mesmo vocês queiram produzir para usar no fim de ano, porque assim, esse eu fiz nessa cor, mas num branco, num off-white ou um azul, fica lindo, maravilhoso. Sem falar também que é super elegante para usar em festas, enfim. É uma peça que dispensa comentários. Nossas aulas de produção do vestido vão ser divididas em três. Então, essa é a primeira parte, depois teremos a segunda e ainda a terceira, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível para estar liberando as próximas aulas, para que vocês consigam produzir a tempo antes aí da virada, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão querer produzir para usar no fim do ano também. Vamos então para a lista de materiais. Eu usei aqui o fio Cordonnet Filari, eu usei o da Filari mesmo. Muitos de vocês conhecem o Cordonnet pela Círculo, né? Mas muito antes dele ser lançado pela Círculo, esse aqui já existia. Então, eu já comprava desse antes e continuei comprando dele, até mesmo porque ele é muito mais barato. Tava, inclusive, olhando aqui no site e ele se mantém o valor da época que eu comprei. Ele tá por R$28,40 e esse vem com 900 metros, que é bastante fio, meninas. Vem bem mais fio, olha, do que o da Círculo, um brilho maravilhoso. E se vocês quiserem comprar a mesma cor, é a 7.000. Vou tentar chegar aqui bem próximo. Cor 7.000. O tex desse fio é 220. Nós vamos trabalhar ele com fio duplo, porque ele é bem fininho, tá? Então, eu gosto sempre de trabalhar com ele em fio duplo. Para produzir esse vestido, que foi um tamanho G, uma encomenda sob medida, eu comprei 8 novelos. No entanto, ó, me sobraram, eu usei 5. Me sobraram 2 lacrados, que eu não abri, não mexi nesses 2 dos 8. Eu usei esses 2 aqui, eu usei para fazer a parte em crochê do vestido, do tamanho G, e me sobrou essa quantidade aqui. Então, assim, ele é bem econômico, a parte do crochê, porque como é uma peça que vai muita franja, a primeira parte, ela não precisa ser toda fechada. Eu fiz os pontos mais vazados na parte da saia, na parte que pega ali o bumbum, e na parte que cobre aqui os seios, eu fiz mais fechado, para não precisar colocar forro depois e garantir de que não iria mostrar os seios da cliente. Depois, né, de ter usado aqueles 2 para fazer a parte em crochê, vem a parte das franjas, que é uma parte que eu vejo que é o que consome mais fio nessa peça. Então, para fazer as franjas, eu usei 2 novelos inteiros e sobrou esse tantinho aqui dos 2 últimos. Então, foi praticamente 4 novelos, né? Porque sobrou só um pouquinho de fio aqui. Então, somando esses 4 aqui, olha, eu acho que juntando esses 4 dá aproximadamente um novelo inteiro. Por isso que eu chuto aí que eu gastei 5 novelos para fazer esse vestido, tá? Porque de 8, suponhamos, me sobrou 3 novelos inteiros e 5 para a produção da peça. No tamanho G. Então, se você vai fazer um tamanho menor, um M, um P, provavelmente você vai gastar bem menos fio do que eu usei para fazer esse. Depois do fio, vamos para a agulha. Para esse fio, trabalhando com fio duplo, eu usei a agulha de 2 milímetros, tá? Lembrando que é um fio de Tex 220. Vamos precisar também de uma agulha mais grossa, essa daqui de 4 milímetros, para ajudar a gente na hora de colocar as franjas no final da peça. Usei essa cola Tec Bond para arrematar os fios. Esse é um fio que ele precisa de um arremate muito bem feito, porque ele escorrega muito fácil. Ele é um fio de poliamida, então ele se desmancha muito fácil se a gente não deixa ele bem arrematado. Vamos precisar de lastex.
Ó, eu comprei esse da São José, Lastex da São José. Ou então você pode usar um elástico da sua preferência, tá? Algum que você já tenha o costume, o hábito de usar. Vamos precisar de uma tesourinha, marcadores para ajudar. Se não tiver o marcador, não precisa, dá para usar a linha para marcar também. Fita métrica, que é muito importante a gente usar. Eu não trabalho com medidas em quantidade de pontos. Eu trabalho por centímetros. Então, vocês vão ver que na hora que eu estiver explicando, eu não vou falar, coloca nessa carreira vai ter X correntinhas. Não vai ter isso. Vou falar para vocês fazerem X centímetros em correntinhas. Porque você pode estar trabalhando com um fio mais grosso ou com um fio mais fino do que o meu. E se eu colocar só a quantidade de pontos, provavelmente vai dar muito errado no final. Sem falar também que cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. Então, por mais que a gente use o mesmo fio, a tensão do seu ponto pode deixar o seu trabalho menor ou maior do que o meu, tá? Ah, gente, outro detalhe. Sobre os elásticos, se vocês encontrarem um elástico na mesma cor do seu fio, perfeito, melhor ainda. Eu não encontrei, eu usei esse aqui branco. Mas se você vê que o elástico que você está usando tem uma cor muito diferente do fio que você está trabalhando e você acha que ele pode ficar aparecendo, uma dica que eu dou para vocês é de pintar o Lastex, tá? Eu sempre uso, quando eu preciso, essa tinta da Acrylex para tecido, que eu trabalho com biquínis também, tipo esse aqui, e quando acontece da cliente encomendar uma peça com uma cor de elástico que eu não tenho, porque essa marca, esse elástico, ele é um elástico muito bom, só que a linha dele não tem muitas cores, não é uma cartela cheia de cores. Então, quando a cliente pede, por exemplo, com rosa neon, daí eu compro o branco e pinto, né? Daí você pode estar comprando a mesma cor aqui do fio ou uma cor mais parecida e pintar para não ficar tanta diferença e não ficar aparecendo depois essa cor de elástico no seu trabalho. Essa tinta, ela precisa cerca de 24 horas para secar. Então, você pinta aí, 24 horas ela já tá sequinha. Se a região que você mora estiver muito quente, seca até em menos, gente. Eu chuto aí que até em 4 horas já vai estar seco depois de você pintar. Mas ela precisa de 72 horas para lavar. Porque se você lavar antes desse tempo, ela pode começar a soltar a tinta. Então, é muito importante que você espere essas 72 horas para fixação total da tinta, para que ela não solte depois de lavado. E por fim, vamos precisar de um isqueiro para a gente estar selando as franjas, para não acontecer de a sua franja ela ficar soltando, esfarelando a pontinha depois, sabe? Então, a gente sela passando aqui o isqueiro. Bom, essa foi a nossa introdução da aula e agora, sem mais delongas, vamos ao que importa, que é começar a produzir o nosso vestido lindo e maravilhoso para vocês ficarem super estilosos nas festas de fim de ano. Já estou aqui com o meu fio, minha agulha, como eu disse, vou usar 2 pontas aqui do nosso cordonê, porque ele é bem fininho, então eu coloco 2 pontinhas assim. Como o meu ponto, ele não é nem tão frouxo nem tão apertado, eu gosto de usar a agulha número 2, tá? Essa primeira parte, né, são as correntinhas iniciais. Se o seu ponto for muito apertado, é importante que você use uma agulha de numeração maior, ou então que você deixe essas primeiras correntinhas mais largas do que o normal. Vou fazer um exemplo aqui pra você, dei o laço mágico, né, e o meu ponto normal, olha, ele seria basicamente assim, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Ele ficaria assim. Mas, como eu disse, né, a gente precisa deixar esses pontos um pouco mais frouxos. Então, vou fazer aqui meus 19 centímetros. O meu é um tamanho G, então essa primeira parte a gente vai começar com 19 centímetros de correntinha, tá? No tamanho P, vamos começar com 17 centímetros, no M, 18 centímetros, no G, 19 e no GG, 20 centímetros. Aumenta 1 centímetro por tamanho. Ó, meu ponto precisa ficar bem mais frouxinho, tá vendo? Ó, bem mais largo. Tá vendo a diferença do outro pra esse? Então, se você não conseguir fazer isso com a sua agulha normal, daí é importante que você use uma agulha maior.
E por que que a gente faz isso? Basicamente porque nós vamos fazer pontos altos depois dessa carreira. Se essa primeira ficar com um ponto muito apertado, a sua primeira carreira ela vai ficar um pouco estranha, sabe? Ela vai ficar meio que repuxando, então é importante a gente fazer isso para que não dê essa diferença na primeira carreira de pontos. Ó, vai fazendo. Agora parece meio estranho, porque tá bem larguinho, mas quando eu começar a fazer a primeira carreira de pontos altos, vocês vão ver a diferença. Eu já fiz alguns aqui, deixa eu medir pra ver se deu meus 19 centímetros. É importante a gente medir sem puxar aqui os pontos, tá? Ó, deu até um pouquinho mais, passou aqui, foi lá pros 20, ó, que eu coloquei bem no primeiro pontinho. Vem acompanhando a fita e eu vou desmanchar até aqui, que é onde dá os nossos 19 centímetros. Pronto, desmanchei. Ó, 19, certinho. E depois dos 19, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui, 1, 2 correntinhas. Essas 2 não precisam ser tão frouxas, tá? Elas podem ser no seu ponto normal. E aqui, ó, 1, 2. Na terceira correntinha, esse ponto brilha bem, né? É difícil mostrar com ele, mas enfim. 1, 2. Na terceira correntinha, nós vamos fazer aqui o nosso ponto alto. E aí, essas 2 correntinhas vão ser o primeiro ponto alto aqui da fila. E agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha de base aqui nessa primeira carreira. Então, para cada correntinha, um ponto alto. E olha, deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá ficando o nosso ponto e as correntinhas embaixo. Olha, tá vendo que elas estão ficando bem retinha? Não tá nem repuxando, nem muito frouxo, tá ficando bem certinho, ó. É exatamente assim que precisa ficar. Então, se você vê que você tá fazendo ponto alto, tá ficando muito afastado um ponto do outro, que essa correntinha de baixo tá muito maior, talvez seja bom você desmanchar e refazer aí novamente. Pronto. Ó, já fiz aqui. Vou medir novamente. Ó, de certinho aqui meus 19 centímetros. Tá vendo que ele nem cedeu e nem encolheu, então tá ótimo. Essa aqui, então, é a nossa segunda carreira, que vai ter aqui 2 pontos altos. Então, eu vou começar fazendo aqui 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. E dentro, eu vou colocar mais 2 pontos altos, ó. Essa primeira correntinha, essa primeira carreirinha de correntinha equivale a um ponto alto. Agora, eu vou colocar mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2. Ó, ficamos com 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. E agora, eu vou seguir colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar aqui na minha última. E aqui a gente vai repetir a mesma coisa, 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, tá? Vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Ó, vendo como vai ficando? Vou seguindo aqui e já volto. Chegamos aqui no nosso último ponto alto, ó, fiz ponto alto em cima de cada ponto alto. E aqui nós vamos fazer o nosso aumento, tá? No último ponto alto. Então, eu vou colocar 3 pontos altos dentro do último ponto alto aqui da carreira de baixo. 1, 2, 3. Fiquei com 3 pontos altos dentro do mesmo ponto alto de base. Nessa próxima carreira, faremos a mesma coisa que essa aqui. Então, ó, 1, 2,
3 correntinhas da altura. E dentro desse último ponto alto, vamos colocar mais 2 pontos altos aqui dentro, que vai equivaler, então, a 3 pontos altos dentro do mesmo ponto alto de base, ó. Ficamos com 3 pontos altos. E agora, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de... um ponto alto em cima de cada ponto alto. Puxando a linha aqui. Um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar no último. E quando chegar no último, mais um aumento com 3 pontos altos dentro do mesmo ponto alto de base. Tô até perdendo fio aqui. Literalmente perdi o fio. E olha, eu vou seguir fazendo aqui. Agora, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar no último. Olha, cheguei aqui ao final da minha carreira. Aqui, 3 pontos altos em cima do ponto alto de base. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E agora, no último ponto alto, nós vamos fazer 3 pontos altos. Fazendo aqui o nosso aumento da carreira. Então, 1... 2... 3 pontos altos. Já foram, então, 1, 2 carreiras com 3 pontos altos em cima do ponto alto de base. E nessa próxima, ao invés de colocar 3 pontos altos dentro do mesmo, nós vamos colocar apenas 2. Então, vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho e vou colocar apenas mais um ponto alto aqui dentro desse. E olha, ao invés de ter 3 pontos altos, ficamos com apenas 2 aqui. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar lá no final da nossa carreira. Um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar no final da carreira. E olha como vai ficando, ó. Ela vai aumentando literalmente aqui nos laterais. Temos mais uma vez aqui no final da nossa carreira. E olha, no último ponto alto, nós vamos colocar, então, 2 pontos altos aqui dentro do mesmo. 1. E agora, o segundo. Ó, vou mostrar aqui na mesa. Ficou o seguinte, essa primeira carreira, que é a primeira de todas, ficou ponto alto em cima de cada correntinha de base. E depois dela, nós começamos aqui os nossos aumentos. Então, na segunda carreira, foram 3 pontos altos em cima do mesmo ponto alto de base. Na terceira carreira, 3 pontos altos dentro do mesmo ponto alto de base. E aqui na quarta, ficou 2 pontos altos em cima do ponto alto de base. E agora, nós vamos repetir essa sequência de aumentos, tá? A única carreira que vai ser ponto em cima de ponto é somente a primeira, e as próximas carreiras serão todas com aumentos. Então, todas as carreiras aqui serão com aumento. Essa próxima, teremos um aumento 3 pontos altos dentro do mesmo ponto alto de base. Depois, repete essa, mais 3 pontos altos dentro do mesmo ponto alto de base. E depois, 2 pontos altos em cima do mesmo ponto alto de base, tá? Então, vai sempre repetir essa sequência. 3, 3, 2. 3, 3, 2, até a gente chegar no comprimento total aqui dessa parte, que vai cobrir a parte dos seios. Vou fazer aqui a próxima com vocês, pra gente seguir aqui com o nosso trabalho. Ó, essa última eu fiz 2, então agora nessa próxima serão 3 pontos altos em cima do mesmo ponto alto de base. Fiz a primeira de correntinhas, que equivale a um ponto alto, meu segundo ponto alto e o meu terceiro ponto alto. Vou seguir ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar no final. E lá no final, eu faço mais um aumento aqui da nossa carreira.
pra crescer aqui esse nosso top na parte dos seios. Eu segui aqui as nossas carreiras fazendo 3 pontos altos dentro na mesma base, depois 2. Lembrando, né, que eram 2 carreiras com 3 e a terceira com 2. E aqui, onde que era que eu coloquei 2 pontos altos dentro do ponto alto de base, eu coloquei um marcador pra me ajudar e facilitar aqui na hora que eu tava produzindo, pra não ter que ficar procurando onde é que tava e tal. O marcador tá aqui, eu sei que é aqui que tá o meu aumento só com 2 pontos altos, já facilita a minha vida. E eu recomendo que vocês façam isso também, se vocês forem que nem eu, que fica meio perdida e fica procurando aqui, porque não lembra qual que foi a carreira que tá com 3 ou qual a carreira que tá com 2. Aqui, eu fiz a nossa peça nessa parte aqui, ó, até ela atingir um pouquinho mais da metade do tamanho do busto da minha cliente. Esse é um tamanho G, né, como eu falei pra vocês, minha cliente, ela tem 104 de busto, então, essa parte aqui, ela tem que ter no mínimo 52 centímetros, para que não fique pequeno, não fique aparecendo os seios na lateral. Vou medir aqui com vocês. Olha, vou passar aqui a fita. E aqui, ó, deu os nossos... Passou até um pouco mais, ó, deu 55 mais ou menos, mas tá tudo bem. O que não pode é ficar menor, porque senão vai mostrar um pedaço do peito aqui da pessoa na lateral, né? Depois isso aqui vai esticar um pouco mais também, então vai ficar bem comportado no corpo aqui da minha cliente. De comprimento, aqui, esse aqui deu... Até o momento, deu 19 centímetros. Pode ser que o seu dê menos, pode ser que o seu dê mais, vai depender muito do tamanho do busto da sua cliente. Ah, mas eu tô fazendo esse vestido pra mim. Perfeito, você vai tirar a sua medida do busto, então você vai fazendo e vai colocando aí no seu corpo e vendo como fica. Ah, mas eu tô fazendo pra deixar pronta a entrega, daí você pode usar uma medida padrão, que eu vou te deixando aqui na tela, mas eu também vou deixar aqui abaixo do vídeo para vocês conseguirem baixar as medidas padrão, né, do tamanho P, M, G, GG, busto, cintura, quadril, para vocês terem isso como referência, porque se for uma peça que você tá fazendo a pronta entrega ou que você não está fazendo sob medida, tá usando a medida padrão, daí você pode estar usando essas medidas que geralmente dá certo também, tá bom? Mas aqui a minha é uma peça por encomenda e sob medida, então tô seguindo a risca aqui as medidas que a minha cliente passou. E tá tranquilo ter passado aqui alguns centímetros, foram bem pouquinho mesmo, né? Só 3 centímetros a mais, então não dá muita diferença. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar descendo a nossa peça até chegar no total de 24 centímetros com ponto alto, sem nenhum aumento. Vai ser ponto alto sobre ponto alto, sem aumento nenhum, tá? Ó, a minha aqui, ela tem 19 centímetros, eu vou continuar até chegar aqui nos 24 centímetros, com carreiras retas. O de vocês, pra quem tá fazendo G e GG, pode fazer a mesma coisa. E pra quem tá fazendo P, até o P ou M, até 22 centímetros. Então, vocês vão começar a peça de vocês, fazer os aumentos bonitinho. Chegou aqui na largura, na metade da medida do busto de referência da sua cliente ou do busto sob medida, daí chegou e não deu os 22 centímetros, daí você segue fazendo ponto alto reto para que chegue até os 22 centímetros no tamanho P e M, no tamanho G e GG até os 24 centímetros aqui de comprimento, tá bom? Eu vou seguir aqui com vocês. E agora vamos começar as nossas próximas carreiras sem nenhum aumento até chegar na medida que a gente precisa. Tamanho P, total 22, P e M, total 22 centímetros, tamanho G e GG, total 24 centímetros. Então, para começar, eu subo aqui 3 correntinhas. Subi aqui nas 3 correntinhas. E agora, ponto alto sobre ponto alto, ó. Não tem nenhum aumento, tá, gente? Ponto alto, dentro de ponto alto, até chegar aí
a nossa medida. Eita, tá embolando aqui o fio. Pronto, ajeitei aqui. E olha, é exatamente assim, ponto alto em cima de ponto alto, sem nenhum aumento, até chegar na nossa medida. Meninas, fiz aqui as minhas carreiras, ó, desci com as carreiras retas, não coloquei nenhum aumento aqui, foi ponto alto em cima de ponto alto dos dois lados, tá? E eu vou medir aqui com vocês, né? Falei com vocês que no tamanho G, a gente tem que chegar G e GG até os 24 centímetros e no PM até os 22 centímetros. Como o meu é um G, fiz ele aqui, ó, até os 24 centímetros. Se passar um pouquinho, 2 centímetros, não tem problema. O problema é se ele ficar menor, porque daí pode aparecer um pouco do peito e tal. A gente quer que essa parte cubra todo o seio, certo? Agora, a gente vai começar a abrir esse ponto, né? Falei com vocês que essa primeira parte é para cobrir o seio e a parte de baixo, que vem depois dela, eu vou fazer com um ponto mais aberto. Se você quiser fazer com o seu vestido todo fechado assim, não tem problema, pode fazer. Mas esse aqui eu vou fazer com o ponto mais aberto, daí eu vou mostrar pra vocês, mas eu também explico a forma de fazer caso vocês queiram fazer com o ponto todo fechado. Aqui chegamos aos 24 centímetros, nós vamos fazer mais 5 centímetros de carreira reta com o ponto mais aberto agora, após essa, tá? Então, independente se você tá fazendo tamanho P, tamanho M, tamanho G ou GG, essa próxima parte que nós vamos iniciar agora, ela precisa ter 5 centímetros de carreiras retas, tá bom? Que é semelhante a essa, sem aumento nenhum, ponto sobre ponto. Só que com o ponto mais aberto agora. Eu vou explicar aqui pra vocês. Olha, pra começar aqui a nossa primeira carreira com o ponto mais aberto, nós vamos começar fazendo 3 correntinhas novamente, né? Eita, peraí, tá meio embaçado aqui. 3 correntinhas novamente pra subir aqui. E ó, aqui eu vou fazer... Já fizemos aqui o nosso primeiro ponto alto, que são as 3 correntinhas. No próximo ponto alto, ponto alto, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, que no caso, as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Duas correntinhas, e eu vou pular 1, 2. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto dentro dele. E aqui no próximo, mais um ponto alto. Olha como vai ficar. 2 ponto alto dentro de ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos altos e depois mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2, no terceiro ponto alto, eu faço aqui o meu ponto alto dentro. 2 correntinhas, pulo 2 no terceiro, um ponto alto, e no próximo ponto alto, outro ponto alto. Sempre grupinhos assim, 2 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 pontos altos de base, faz 2 pontos altos, um dentro de cada ponto, 2 correntinhas, pula 2 pontos altos de base, 2 pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, e a gente vai seguir, e a gente vai seguindo assim até o final aqui da nossa carreira. Eu vou fazendo essa e já retorno aqui com vocês, ó, fazer mais um pouco aqui com vocês, 2 correntinhas, 2 no terceiro ponto alto. Ih, gente, minha câmera tá meio que embaçando. E vou fazendo assim até o final. Olha. Fiz a minha peça aqui até o final, e quando eu cheguei aqui no final, ó,
que aconteceu com a minha. Me sobraram 5 pontos altos, ou seja, eu consigo pular... Deixa eu ajeitar aqui. Quando eu cheguei aqui no final, me sobraram 5 pontos altos. Então, ó, já fiz aqui minhas 2 correntinhas, pulo 1, 2, venho aqui no terceiro, mas olha, tá me sobrando 3 pontos altos. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro desse. Ó. Então, os outros foram todos com 2, mas como esse aqui tava sobrando, eu coloquei 3 pontos altos aqui pra fechar essa carreira. E a próxima, como começa? Se você tiver finalizado com 2, perfeito, gente, tá ótimo. Mas, ó, como eu finalizei com 3, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, 4. E aqui dentro, eu vou colocar 2 pontos altos. Se você conseguiu fechar aqui com 2 pontos altos no final, ao invés de 3, como o meu, você vai fazer da mesma forma. 4 correntinhas e aqui dentro desse espaço, você já coloca aqui o seu bloquinho de ponto alto e segue fazendo normalmente. Então, eu coloquei aqui os 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas, dentro do próximo espaço, já coloco aqui o meu próximo bloquinho de pontos altos. Novamente, 1, 2 correntinhas, meu próximo espacinho de pontos altos, ó. A gente vai fazendo assim até o final. Vou fazendo aqui e já volto pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer quando chegar lá no final. Mas, basicamente, nós vamos fazer a mesma coisa que aqui. 2 pontos altos aqui no último bloquinho, uma correntinha e um ponto alto no último ponto alto aqui. Eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, chegamos aqui no final da nossa carreira. Ó, vou fazer aqui 1, 2 correntinhas, e esse é o nosso último bloquinho aqui da sequência, ó. Dentro dele eu coloco 2 pontos altos. Nossa, gente, minha câmera tá embaçando toda hora aqui. 2 pontos altos, faço uma correntinha, e aqui no último ponto alto eu coloco um ponto alto. E agora, a gente vai subir mais 3 correntinhas para iniciar a carreira de cima, né? 1, 2, 3. Viro aqui o meu trabalho. E dentro aqui desse espacinho, eu já coloco um ponto alto. E, ó, tá formado aqui o nosso primeiro... E, ó, tá formado aqui o nosso primeiro bloquinho. Então, basicamente, o nosso trabalho, essa sequência, ela vai se repetir, né? Você vai conseguir colocar 2 no final, vai precisar subir com uma correntinha de espaço até chegar nos 5 centímetros que a gente precisa. Pode ser que você precise de menos carreiras do que eu, mas geralmente o meu ponto... cada carreira minha, geralmente equivale a 1 centímetro, mais ou menos. E é sempre importante vocês se atentarem aos centímetros e não à quantidade de carreiras que eu uso para bater essa medida, tá? Porque você pode estar usando um fio diferente, você pode estar usando uma agulha diferente, o seu ponto pode ser mais largo ou mais apertado, e daí dá a diferença no comprimento aí da sua carreira. Por isso que é sempre importante a gente medir, usando aí a fita métrica em nossos trabalhos, tá? Por isso que eu não passo quantidade de carreiras, nem quantidade de correntinhas, porque é um trabalho que, de fato, tem que ser feito com a fita métrica e usando as medidas como base. Porque senão eu faço de um jeito, vocês de outro, e aí no final o comprimento não fica certo. Enfim, usem a fita métrica.
A gente vou seguindo aqui, fazendo a minha carreira, e vou completar os meus 5 centímetros de carreiras retas. Vocês vão perceber que vai parecer que essa carreira, ela tá meio que repuxando. Ó, vocês vão perceber que vai parecer que essas carreiras aqui de baixo, elas estão meio que repuxando, e é normal, tá? É normal que, ó, dê essa funilada aqui mesmo, é normal. Pode continuar fazendo, porque a nossa correntinha, ela cede um pouco menos do que o ponto alto. Mas é normal, podem ficar tranquilos que o trabalho de vocês não tá errado. Meninas, finalizei aqui as nossas carreiras de pontos abertos. Vou mostrar aqui a medida pra vocês. O meu já deu aqui os 5 centímetros, ó. Bem certinho. E para quem quer seguir fazendo com o ponto todo fechado, só seguir as carreiras retas aqui, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Mostrar para vocês também que é normal que essa parte, ela vai dar aqui uma diminuída, porque aqui são correntinhas aqui embaixo, né? Mas depois ela vai se ajustar no corpo, até mesmo porque essa parte aqui, ó, ela vai ficar no decote das costas, então ela vai se ajeitar no corpo, não precisa ficar com medo de ficar estranho, tá? É normal. Bom, chegamos ao final da nossa primeira aula, foi um prazer ter você até aqui. E olha, a missão de vocês é fazer toda essa primeira parte aqui até a nossa segunda parte, que é a segunda aula, tá bom? E não se esqueçam, ative o sininho de notificações, porque assim que eu publicar a aula aqui no canal, você já vai ser notificada e já vai poder dar andamento ao seu vestido. Então, beijinho, espero vocês na próxima aula.